não temos calas. E ali nós percebemos o quê? Nós percebemos, irmão Abimael, que o Senhor disse: ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E o que foi que aconteceu com ele, Felipe? Foi preso, foi chicoteado, tá entendendo? Então, se a gente não conseguir fazer a leitura do que realmente é o Evangelho, né? O que realmente é o Evangelho, a gente vai acabar fazendo o quê? Se desviando da fé. Entendeu? Então temos que participar. Como é o que muitos têm feito, né? Desviando da fé. Ele tá fazendo a live ali para. Estou falando na live ali, porque nós estamos aqui na UR5, né? Está aberto aqui o comércio, parcialmente. Mas estou conversando aqui com o Eliseu e com o pastor Carlos. Pronto. A gente está falando a respeito das situações que cercam. Pode ser uma pessoa ou o mundo, né? O sofrimento, de certa forma, ele é pedagógico. Deus tem as suas razões de permitir. Claro, existem as consequências, mas há sofrimentos que Deus permite para que o homem acorde, desperte, entenda e compreenda, né, quem de fato ele é. O apóstolo Paulo, que estava falando aqui com Eliseu, que ele estava preso, mas era por uma razão, por um motivo, para o enriquecimento dos Efésios. Ele vai dizer isso na carta. Mas a questão é que nós estamos aqui comentando, estamos na rua agora, né, falando. E uma das coisas que eu percebo, né, com relação a o que acontece no mundo, é que às vezes é necessário. Eu vi algumas pessoas esse dia que eu fui trabalhar falando de Deus. Amém. Fazia tempo que eu não via as pessoas falando sobre Deus. Parece que a pandemia trouxe uma sensibilidade, ou deixou as pessoas muito com medo de morrer, né, e estavam falando de Deus. Estava na Avenida Norte esses dias trabalhando lá, dentro do ônibus, 2 camaradas não crentes, e estavam falando de Deus, que é Deus que permite, porque as pessoas esqueceram dele, tal. 2 pessoas não crentes. Parece que a pandemia deixou as pessoas mais sensíveis, Deixou mais ou crente. o medo de morrer deixou as pessoas mais assim, voltadas para Deus, né? Então, sempre o mal é um mal. Pode ser que esse mal que a gente chama, seja um banho para a raça humana, parar, refletir, pensar, porque hoje, por exemplo, esses dias chamada Semana Santa, que as pessoas não compreendem, ele mandaram para mim esses dias uma pessoa: Páscoa, momento de reflexão, sinal de esperança. E não é nada disso. Existe uma morte eterna depois que essa vida terminar, que é exatamente Cristo que morreu para que o homem possa ter vida eterna. Sim. Veja só, a Páscoa, que tinha sua temporalidade, ela era celebrada pelos judeus. Está lá na Bíblia de Êxodo. O povo de Israel era escravo do tirano Faraó. Deus envia Moisés para dizer ao povo que ia livrá-lo. Questão: a Páscoa instituída por Deus tinha um cordeiro pascal, tinha erva amargosa e tinha a carne assada no fogo. O cordeiro foi morto lá no Antigo Testamento e o sangue foi colocado nos umbrais. Quando o anjo da morte veio, ele matou todos os filhos dos egípcios primogênitos. A morte física não atingiu o Israel. À meia-noite o anjo passou lá. O arraial de Israel... E é bom que se diga, pegando carona aqui na sua palavra, e é bom que se diga que muitos israelitas, a Bíblia não relata claramente, mas há uma grande maioria de estudiosos eruditos do hebraico, que muitos israelitas morreram por não colocar o sangue na porta. Porque até então a gente conhece a versão de que todos colocaram, né? Todos colocaram. A versão é essa. Só que em Israel havia muitas pessoas desobedientes, duro de servir. Por mais que Deus operasse milagre diante dele, sempre havia alguém que descumpria aquilo que o Senhor havia determinado. E por acaso hoje está diferente? Não. Hoje não está diferente, não. Hoje tem muitos que vê com seus próprios olhos o que Deus faz, ainda duvida. Pois bem, a questão é essa, veja só. Pode ir. A questão é que no Antigo Testamento, o sangue não foi colocado lá. O anjo, quando veio, o anjo da morte, matou a maioria, os filhos, maioria não, matou
os filhos dos egípcios, Os primogênitos. dos egípcios. Por isso que a palavra Páscoa, De todos os animais também, todos os primogênitos dos Isso. animais também. Tudo. a palavra Páscoa significa fechar, ou fechar não significa, é do hebraico fechar, que isso é passar por sobre, por cima. Então, onde tinha o sangue lá, ele passava por cima. Ele não foram atingidos com a morte física. Cristo é o Cordeiro Pascual. Então a Páscoa tinha a sua temporalidade. Era o tipo de Cristo, representava Cristo que viria. Então, quando Cristo veio ao mundo, a Páscoa deixou de existir. Nós celebramos a Santa Ceia, por quê? Porque o sangue de Cristo livra o homem, todo que crê nele, que é aquele que se arrepende, da morte eterna. Existe a morte física, que as pessoas estão preocupadas, todo mundo se preocupa, porque é um tempo que a gente passa aqui de existência nessa vida, e a pandemia tem matado muita gente. A questão maior não é a morte física. Se morresse e deixar de existir como animal, tá tudo certo. A questão é que existe a morte eterna. Então, Cristo morreu, é chamado de pecado, para que o homem não vá para a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação, um banimento de Deus para todo sempre. Quem crê em Cristo, o sangue de Jesus, faz com que o homem tenha comunhão plena na eternidade com Deus. Nós teremos relacionamento profundo com Deus. Agora, quem morre sem Cristo, sem entender o que é de fato a Páscoa, o que foi e o que representa, ele está perdido quando morrer. O cara pode até se livrar da pandemia, mas ele tem a sua temporalidade. O homem é um ser temporal. E quando ele envelhecer, pode ter graduação de monte. Ele pode ter 1000 carros, 10 apartamentos. Agora, quando morrer, ele vai herdar o que na eternidade? Inclusive, eu quero pegar. Coisíssima nenhuma. Eu aproveitando aqui que tem pessoas nos ouvindo, né, nessa São live. Paulo. Pode ser São Paulo aí. Tem pessoas ouvindo aí a gente lá. Há quem diga que a Páscoa que era feita no Antigo Testamento foi substituída pela Santa Ceia, ou pela Ceia do Senhor. E alguém pode até ter esse ponto de vista, mas biblicamente falando a gente não encontra esse amparo. A Páscoa, ela não, no modelo do Antigo Testamento, ela não foi substituída pela Santa Ceia. Inclusive porque os memoriais eram diferentes. Entendeu? Os memoriais eram diferentes. Isso que é 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo dizendo assim, que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Então assim, é Cristo quem substitui isso, não é? A Santa Ceia, embora seja um mandamento do próprio Cristo, de fato, ela não tem essa perspectiva, não tem essa perspectiva de dizer assim, é a substituição da Páscoa lá do Antigo Testamento, né? Como eu disse, os símbolos são totalmente diferentes, Sim, o memorial é totalmente diferente, né? E de fato... É porque um representa, o que era rememoração. Rememorar é lembrar sempre. Todas as vezes que o povo de Israel se unia, se reunia, os que iam nascendo, e eles perguntariam, que Páscoa é essa? Que celebração é essa? Ele contava todo o livramento que Deus deu ao povo de Israel, desde a saída, até... e como os livrou com mão forte, né? Então, Moisés era um tipo de Cristo? Jesus é o Cordeiro Pascal? Ou não? Sim. Sim. Quando a gente fala em Santa Ceia, a gente está falando do sacrifício, que ele foi sacrificado para dar livramento. Então aquele cordeiro ali, ele foi morto no Antigo Testamento e colocado o sangue nos umbrais. Então a gente rememora o sacrifício de Cristo como sendo não, que é o livramento da condenação eterna. E o povo de Israel rememorava, lembrando o livramento, a liberdade da escravidão do tirano Faraó, né? O Faraó não era comunista, não, mas Aí tinha mais comunista do que Faraó. Faraó é terrível. A questão é que a Páscoa sumiu, era sombra, desapareceu. Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele não foi morto, sacrificado, e o sangue de Jesus é a garantia de que nós não morreremos eternamente. A questão é, a pessoa diz assim, Páscoa, momento de celebrar a vida, Páscoa, momento de refletir no mundo melhor, introspecção interior, renovação espiritual, nada disso. Se o homem não crê
que Jesus é o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado para livrá-lo da condenação, ele está irremediavelmente perdido. Então, religiosidade, paganismo, mercantilismo, jogo de comércio, está muito além do que é de fato. E é o que acontece, né? Amém, minha irmã. Amém? A Páscoa, nesses moldes que é usada com chocolate, com coelhinho da Páscoa, assim como o Natal, assim como... Ovo de coelho, ovo de pato. Aí realmente o sentido é econômico, né? Econômico, né? E não simplesmente a Páscoa genuína, porque a Páscoa genuína ela é feita diferente. Então é isso aí. Exatamente. Então assim, eu toquei nesse assunto porque eu percebo a ingenuidade, a imaturidade, o analfabetismo bíblico e espiritual. Porque as pessoas podem até ler a Bíblia, só que se ele não entender, como disse Lloyd Jones, você pode adquirir conhecimento, mas pode estar longe da verdade. Conhecimento no sentido de ler a Bíblia porque sabe ler, né? Porque está escrita na forma em português, na linguagem portuguesa, mas a questão é entender exatamente. Por que é a nossa preocupação? É porque todo ano se fazia chamada Paixão de Cristo, né? E a pessoa coloca lá, Jesus, modelo de amor, um homem filantrópico, né? Ele é um modelo de paz. A questão não é esta. Repito, sem Jesus não dá. Não há livramento. Não é minonato, né, cara? Sem Jesus não dá. Não há livramento. A gente está falando isso aqui, parece uma coisa simples, banal, não. Se a gente morrer hoje, né? Se a gente morrer hoje, e hoje morrerá muita gente, do outro lado, é um negócio assombroso. É por isso que quem vive deveria viver, não simplesmente para construir. É tão assombroso que a gente percebemos bem o rico e o Lázaro. Perfeito. O rico e Lázaro. Você veja onde Lázaro, quando dormiu no Senhor aqui na terra, para onde foi? Para o céu de Abraão. E o rico foi para onde? Perfeito. É tão justo que Deus disse que nenhum rico entrará no reino de Deus. Nenhum rico passará pelo fundo de uma agulha. Pelo fundo de uma agulha. Nenhum. Porque eles não dão crédito à palavra, nem dão crédito a Deus. Dão crédito sim ao dinheiro dele, ao trabalho dele, aos esforços dele. Ele diz mesmo na própria palavra dele. Eu comprei com o meu suor, comprei com o meu dinheiro, não tem nada a ver, não foi Deus que me deu, Deus não dá nada a ninguém. Eles dizem mesmo assim. São incrédulos lá de nascença. Pode dizer na verdade, o dinheiro transforma muito tipo de gente na face da terra. Amém. Márcio está ali, ó. Pai do Senhor Márcio, Deus te bendiga sempre. Então assim, a questão é essa. É que é a minha preocupação diária. A minha preocupação diária é esta. Porque isso é coisa sutil. Se não tiver cuidado, a gente se desvia dentro da igreja, sem perceber. Aí você abraça um Cristo genérico. Não, na realidade, me permita corroborar com o senhor, existe muita gente da igreja que não está desviado, está morto. Não é? Está morto. E essa recomendação, essa observação, ela é feita pelo próprio Cristo na igreja de Sardes. Quando ele diz assim, olha, vocês têm nome de que vivem. E o interessante é que ele mostra primeiro um cenário onde a pessoa estava mergulhada, ou seja, muita riqueza, muita luxúria, muita, roupas boas, mas na realidade Jesus diz, olha, vocês estão mortos, vocês não passam de um homem pobre, cego, desgraçado e nu. Então a condição espiritual de muita gente que está na igreja é necrose, é morte espiritual. Pois bem, se o irmão Eliseu está dizendo aqui que a Bíblia não nega isso, ela é tão verdade que não nega, e que é possível estar dentro de um templo, falando de Deus, mas separado dele, que significa morte, significa isso, no sentido espiritual. E quem está lá fora, sem pegar na Bíblia, sem entender o verdadeiro sentido do Evangelho. O problema das pessoas é que se vê claramente que eles pensam que o Evangelho é religião. Quando puderem,
compre o livro. Deus é o Evangelho. E o Evangelho é Deus. Então, o Evangelho é uma pessoa. Só isso, não é um conjunto de ritual, um conjunto de rezas, de normas, de crenças, de coisas mecânicas que lhe vai lhe aproximar de Deus. Amém. Mas vamos embora. Pai do Senhor, irmão Eliseu. Amém. Pode ser para todos. Deus Pai abençoe. do Senhor para todos, Deus abençoe. Gabriel, Daniel, Natanael. Pai do Senhor, irmão Daniel, irmão Márcio. Até a próxima. A gente está passando por aqui, pelo R5, conversando com o irmão Eliseu e com o pastor Carlos aqui. Deus abençoe a todos.